europeia, como se deu esse processo aí de expansão marítima entre Portugal e Espanha, e as relações econômicas que nortearam esse processo e nortearam também a Idade Moderna, que foi o mercantilismo. Acredito que muita coisa que a gente for ver, alguns termos, vocês possam ter visto em História do Brasil. Mas é importante dar uma enfatizada, ver a relação aí que teve com a história geral como um todo, né? A gente só divide esses processos para ficar mais didático. Nas últimas aulas a gente viu a formação do mundo antes aí 1500 em outras localizações que não fosse território europeu. Vimos como se deu a formação dos povos que habitavam aqui na América Central, América do Sul, né, os povos incas, astecas, maias. Vimos as relações dos reinos no continente africano, as relações comerciais que eles tiveram com o norte da África e também os impérios que foram formados aí na Ásia. É importante pensar em toda essa diversificação, em todas as transformações culturais que haviam nesses outros territórios. Foi por isso que eu optei passar primeiro, né, esse conteúdo para depois falar um pouco de expansão marítima, porque a gente percebe o enriquecimento, né, e o desenvolvimento cultural e social que havia no mundo, né, em outras regiões que não fosse a Europa, e como que esse processo de colonização acaba configurando numa exploração de trabalho, na dizimação dessas culturas e em todo o processo que foi também a submissão dos povos, né, africanos, do continente africano, ao processo de escravização. Então, a violência que acabou configurando tudo isso e pensar o descobrimento, né, muito entre aspas aí, que vai nortear tudo isso e vai nortear a exploração desses povos, né, que vinham desenvolvendo vários outros tipos de aspectos culturais, religiosos, artísticos e sociais no mundo como um todo. Então vamos pensar um pouquinho o que estava acontecendo na Europa. A gente viu nas últimas aulas os renascimentos, renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural, que norteou aí o processo já inicial da Idade Moderna. Durante a Idade Média como um todo, a gente tem o Império Muçulmano, o Império Árabe, né, realizando as principais rotas comerciais. Então os europeus vão buscar muito das questões culturais do mundo árabe, do mundo muçulmano. Basicamente, né, muitos historiadores consideram que a Europa é uma periferia do mundo muçulmano, do que foi o mundo muçulmano, a sua expansão territorial muito significativa em todo o território aí, um território mais voltado para a Ásia, o território do norte da Europa, e as relações comerciais que tiveram com os europeus, a sua influência até no próprio Renascimento, como a gente viu na aula de Renascimento Cultural. Então, a gente tem um comércio muito dominado pelas rotas árabes, e a Europa tentando aí, né, manter essas relações comerciais a partir das crises. A Europa, no final da Idade Média, a gente tem várias crises do século XIV, Grande Fome, Peste Negra, Guerra dos 100 Anos. Então, foram vários movimentos que deixam a Europa num território muito conturbado, né, e muito caótico na relação de desenvolvimento comercial mesmo. E hoje a gente vai estar falando principalmente dos reinos, aí, da formação dos reinos de Portugal e de Espanha. A gente vai estar falando da Península Ibérica, que é essas regiões, né, atuais aí de Portugal e Espanha. Inicialmente vai sofrer invasão lá no final do Império Romano, a invasão dos visigodos, e depois vai sofrer invasão árabe. Lembra quando a gente estudou o mundo árabe? A gente tem uma expansão muito grande do Império e eles vão passar pelo norte da África e adentrar a Península Ibérica. Eles só vão ser derrotados lá no território francês, na Batalha de Poitiers, que a gente estudou também. Então, nesse momento, a gente tem a invasão árabe na Península Ibérica, e aí, a partir da Baixa Idade Média, é que vai começar a Guerra de Reconquista. Ou seja, basicamente os cristãos, né, que estão aí pertencentes à Península Ibérica, vão querer reconquistar o território que foi invadido pelos árabes a partir do século VIII. Então a gente vai ter a organização dos reinos de Leão, Reino Navarra e Castela e Aragão, principalmente esses reinos que vão começar a se organizar internamente para que haja reconquista dos territórios que foram invadidos pelos árabes.
Aqui eu coloquei uma localização geográfica que mostra basicamente a localização dos reinos e onde estava ocupando, né, a ocupação aí dos muçulmanos. Eles chegaram aí na Península Ibérica, mas voltado aí para o sul. Então esses reinos vão começar a se unir e se organizarem para ter esse movimento de reconquista desses territórios que foram invadidos pelos muçulmanos. Aqui começa o processo de reconquista. A gente tem a Espanha mais ao norte, né, com a formação de vários e junção de reinos, e começa o processo aí de reconquista direcionado para o sul. Então a gente tem aqui gradativamente o processo de reconquista, e aí o último movimento foi feito pelos reinos da Espanha, os reinos espanhóis, colocando aí a expulsão na região de Granada, né, que foi já em 1492, já no final do século XV, que foi o movimento final de expulsão aí dos muçulmanos ou mouros. Quando vocês virem o termo mouro, se refere à denominação que se liga ao termo muçulmano, ao povo muçulmano ou mouros. Aqui eu coloquei um texto que fala um pouquinho sobre a Península Ibérica, o Islão, né, na Península Ibérica, o avanço das rotas comerciais, a expansão que foi muito significativa, que possibilita o intercâmbio de produtos. Então, a Europa, ela tem, assim, ela teve uma influência e uma dinamização nos produtos decorrente a essa importação dos produtos árabes e a essa dinâmica das rotas comerciais propiciadas pelo mundo, né, pelo mundo árabe. Então, foi um significativo desenvolvimento militar, um significativo desenvolvimento político através do Islã, né, e essa rápida absorção aí da população e das línguas, né, dos ritos culturais dos árabes. Então é muito importante e interessante pensar nessa relação aí de expansão do mundo islão no território aí da Península Ibérica. A partir disso, eu coloquei aqui um pouquinho das rotas comerciais, mostrando um pouco do que foi essas rotas comerciais, lembrando que a Europa já vinha passando por um renascimento comercial, principalmente aqui nas cidades da Itália, né, Veneza e Gênova, e depois a gente vai ter com o avanço, né, e a reconquista dos povos, do território aqui da Península Ibérica mais ao sul, eles vão desenvolver também rotas comerciais se ligando ao norte da Europa, que é a região dos Flanders, lembra? A região de alto desenvolvimento comercial que a gente viu lá no renascimento comercial. Então, eles vão começar a adentrar cada vez mais a essas relações comerciais que já vinham acontecendo no território europeu. Vamos falar inicialmente do reino, da formação do reino português. Então, a gente tem a formação do reino português a partir do reino de Leão, Afonso VI. E aí, basicamente, ele vai doar terras ao monarca, ao nobre francês, o Henrique de Borgonha, que participou significativamente das guerras aí de reconquista. Então, a doação aí do condado portucalense acontece através do compromisso que o rei Leão propõe ao Henrique de Borgonha que case com sua filha Teresa, Dona Teresa. Então ele doa a terra, né, a partir desse compromisso matrimonial entre o rei de Borgonha, Henrique de Borgonha e a Dona Teresa, que é filha do rei Leão. Então aí nesse momento, quando a gente tem essa relação matrimonial, essa doação de terras, Henrique de Borgonha começa um processo de independência. Ele quer que essa terra, esse feudo, ele se torne independente do reino de Leão. Então, a gente, através, né, do sucessor dele, que é o Dom Afonso Henriques, a gente já começa um processo de independência do feudo que era anterior, né, que era constituído aí pelo reino de Leão. Então, Dom Afonso Henriques expulsa sua mãe, né, de Portugal, por ela defender essa sujeição aí do condado portucalense ao reino de Leão, e a gente já começa um processo de independência. Com isso, a gente já começa a dinastia de Borgonha. A dinastia de Borgonha, a partir de Dom Afonso Henrique, visa aí a expansão das terras, né, além desse reinado, a expandir as fronteiras e junto a isso, né, dá prosseguimento às guerras contra os muçulmanos. Então, já na dinastia de Borgonha, a gente começa a essa expansão das fronteiras para o sul do território aí português e essa guerra e o prosseguimento da guerra contra os mouros.
Junto a isso, gente, a gente vai ter a adesão do setor mercantil. E é nesse momento que forma a rota, né, do Mediterrâneo aí no sul, com as relações com as regiões do norte da Europa. Então, o setor mercantil já começa a se desenvolver a partir dessa expansão de fronteiras, a partir dessa reconquista do território, né? Então, a gente vai ter um aspecto, uma área mercantil muito forte. Com isso, a gente vai ter em 1383 o sucessor aí, né, da dinastia de Borgonha, o último representante, que vai ser o Fernando I. O último representante da dinastia de Borgonha morre, e aí a gente vai ter uma crise sucessória, porque ele não vai deixar um herdeiro direto, um herdeiro homem, né? Ele vai deixar uma mulher, e essa filha dele vai casar com o rei de Castela, com Dom João I, que é o rei da Espanha. Isso vai acabar gerando um mal-estar e um conflito interno, né, na formação aí dependente desse território, porque eles não querem mais ficar submissos ou ter alianças com outros reinos, eles querem ser independentes. E aí vai destacar uma figura importante, que vai ser o Dom João, que foi um irmão bastardo do Fernando I. Então, o Dom João começa a liderar a Revolução de Avis, que basicamente foi a disputa pelo trono entre, de um lado, a nobreza que queria permaneceu o casamento aí da filha de Fernando I com o reino de Portugal, o reino espanhol, e de outro lado, Dom João com os comerciantes, com o setor mercantil, que vão querer a aliança aí, e a independência do território português e ter uma relação mais independente com a adesão dos aspectos mercantis com os aspectos comerciais. Essa liderança proposta também por Dom João vai ter uma adesão da camada populacional, da camada popular. Então, os chamados, né, a raia miúda, que são as camadas populares, vão também se aderir à luta e à revolução de Avis, que vai propor a aliança entre os interesses monárquicos e os interesses mercantis. Então, a partir de Dom João, a gente já tem uma centralização política voltada para esse representante monárquico com as relações comerciais e os próprios aspectos populacionais com os arraia miúda. E nisso a gente começa a dinastia de Avis. Então a Revolução de Avis, ela foi um movimento muito interessante para Portugal, que ela tem essa disputa pelo trono, ela marca essa centralização política e marca essa adesão do monarca com os aspectos mercantis, que estava crescendo e estava sendo muito em voga na época. A partir disso, a partir da Revolução de Avis, que foi um movimento crucial para Portugal, a gente vai ter uma precoce centralização política portuguesa, e aí a gente vai ter o conciliamento entre os poderes do rei e as relações mercantis. Depois a gente vai ter Dom Henrique, né, representante também dessa dinastia de Avis, que vai ser um navegador. Ele vai ser um representante interessante porque ele vai se aderir aos aspectos da navegação, vai ser muito inteligente, né, vai querer dar muita importância aos estudos náuticos e vai formar a escola de Sagres. É nesse momento que Portugal começa a desenvolver muitos estudos marítimos, né? Então já tem uma centralização política, já tem a conciliação entre o rei e as relações mercantis. E aí agora a gente vai ter uma escola de Sagres com diversos estudos marítimos. E lembrando, gente, a localização de Portugal, a localização geográfica é muito favorável para isso. Ele está muito perto do Mediterrâneo. Então ele tem contato com o comércio que estava vindo lá da Itália, que passava por Portugal e ia lá para o norte da Europa. Então as pessoas tinham uma troca de conhecimentos com árabes, com comerciantes italianos, muito grande. Então é muito propício que se desenvolva todos esses estudos marítimos nesse território também, e com a influência de um representante político que vai estar querendo construir isso junto também. Então a gente vai ter a escola de Sagres, que vai ter diversos conhecimentos marítimos, dando a viabilidade do projeto de expansão portuguesa. E aí a expansão europeia, né, ela tem a junção dos seguintes fatores. Aqui na cor marrom, eu coloquei os fatores econômicos, e na cor mais alaranjada, amarela, os fatores culturais. Os fatores econômicos são o estímulo governamental, através da centralização política na Revolução de Avis,
o interesse dos grupos mercantis na ampliação das áreas comerciais. Então, lembrando, a Europa tinha uma relação comercial com o Oriente, né, com as especiarias asiáticas muito grande, e eles queriam ampliar essas rotas, né, ter outras alternativas de rotas para que esse comércio se intensificasse cada vez mais. E os estudos náuticos, através da Escola de Sagres, e a localização própria, a localização geográfica de Portugal, que estava muito perto ali do Mediterrâneo. Os aspectos culturais foram o sentimento cruzadista, lembrando, né, do que foi o movimento cruzadista, da expansão da fé cristã, do domínio, né, já é considerado uma prática imperialista, baseada em princípios religiosos. Então a gente ainda tem esse sentimento cruzadista e essa ideia de propagação da fé cristã, o desejo de conhecimento e encontro com o paraíso. Então, apesar de tudo isso, apesar de nortear as ideias, né, religiosas, eles tinham o desejo de conhecimento. A gente está passando também por um renascimento cultural. A gente já está entrando numa idade moderna, que o conhecimento já tem a quebra de dogmas da igreja. Então, basicamente, a expansão marítima, gente, é interessante pensar que foi uma quebra de paradigma. Eles vão contra o imaginário da época. Ele desafia o imaginário que era construído, porque para eles, né, no caso, baseando aí nos pensamentos relacionados à igreja, a terra era plana, os mares tinham monstros e outras criaturas divinas que poderiam barrar tudo isso. Então não tinha, o imaginário da época era esse. Então você desembarcar num mar, né, numa expansão marítima que não sabe descobrir, né, o desconhecido, era a quebra de um imaginário social. Então eles tinham esse desejo de conhecimento muito forte. Então é interessante pensar nisso. E aí o marco inicial foi feito pelos portugueses em 1415, aí no início do século XV, com a tomada de Ceuta, na região do Marrocos. Aí eles avançam posteriormente para o sul do continente africano, chegando nas cidades de Açores, Madeira e Cabo Verde. E aí em 1488, já quase no final do século XV, a gente tem a chegada aí do Bartolomeu Dias no Cabo da Boa Esperança. E aí, já bem no finalzinho mesmo do século XV, em 1498, Vasco da Gama chega finalmente às Índias, onde eles queriam chegar, né, para ter essas rotas aí comerciais com as especiarias. E aí, lá no início já do século XVI, em 1500, é que Pedro Álvares Cabral chega no litoral da América, né? Com o intuito de chegar às Índias, acaba chegando e descobrindo, bem entre aspas, a América. Aqui eu mostrei o périplo africano, que foi a expansão marítima portuguesa. Então, eles saem aqui da região, né, de Portugal, do litoral, e vão circunscrevendo o continente africano até chegar em Calicut, nas Índias, na costa oeste da Índia, em 1498, bem no finalzinho do século XV. É interessante pensar aí nas datas, né, e como é que se foi dando essa expansão marítima portuguesa, que foi a expansão inicial, foi a pioneira. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reino espanhol, né? A Espanha também nessa questão de reconquista do território, junção dos reinos, ela acaba anexando os reinos de Castela e Aragão, formando aí os reis católicos, né? Fernando de Aragão do reino de Aragão e Isabel de Castela do reino Castela. Aí eles unem-se, né, por meio do casamento e eles tornam-se os reis católicos, bem conhecidos. Eles vão formar esse estado centralizado espanhol, eles vão começar o processo de tomada, né, do último reduto árabe, que foi lá no sul da península, na região da Granada. E aí, em 1492, bem também no finalzinho do século XV, foi o último movimento de expulsão aí dos mouros, né, dos muçulmanos, dessa região. Aí a gente vai ter, depois da centralização política e expulsão dos mouros, a gente vai ter Cristóvão Colombo sendo financiado pelos reis espanhóis para começar o processo de expansão e navegação da Espanha. Cristóvão Colombo ele visava chegar na Ásia também, né, procurando outras rotas alternativas, só que ele acaba chegando na América. E é interessante que ele morre acreditando, né, que ele havia chego nas Índias, mas ele tinha chego na América e só depois, alguns
basicamente 10 anos, que eles vão descobrir com outra, né, navegação espanhola, que eles vão descobrir que não era as Índias, era a América, mas o Cristóvão Colombo ele morre achando que ele tinha chego nas Índias. Aqui eu mostrei um pouco da viagem de Colombo, e aí é com a viagem com a tropa de Vespúcio que eles vão descobrir que não é as Índias, né, é o território das Américas. Aqui eu mostrei um pouquinho, coloquei, né, sobre um poema muito famoso, né, do nosso queridíssimo Fernando Pessoa, falando um pouco desse processo. Eu acredito que vocês já tenham visto esse poema, Mar Português, e ele fala, né, do sofrimento mesmo das famílias, porque pensam, gente, se o imaginário da época era que a Terra era plana, que haviam monstros, né, nos mares, que tudo isso poderia ter uma influência muito grande, as conspirações divinas, as pessoas sofriam muito com essas navegações, né, e aí ele coloca assim: ó mar salgado, né? Quanto de teu sal são lágrimas de Portugal? Quantas mães choraram, né? Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar? Né? Ele fala, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Aí ele fala, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. É bem bonito isso, porque ele fala, né, desse sentimento mesmo da nação portuguesa, do sofrimento das pessoas nesse movimento. E aí do desbravamento desse povo também, né, de quebra de paradigma, de ir desafiar mesmo o imaginário da época, apesar, né, de tudo isso configurar num grande processo de colonização, de uma grande devastação dos povos que foram colonizados. Aqui eu coloquei uma gravura mesmo, uma imagem da época que representava. Eles acreditavam que a Terra era plana e que eles iam chegar num momento que ia ter um abismo completo e que ia ter mares, monstros dos mares e que tudo ia ter um caos mesmo. E é interessante fazer essa relação de Terra plana com o que a gente está vivendo hoje, né? Então a história ela se repete em alguns graus, assim. Então, infelizmente temos aí movimentos pós-verdade que também acreditam que a Terra é plana. Mas era esse o imaginário da época, né, lá no século XV e XVI. E que, né, em 2020, a galera ainda está retomando esse imaginário. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a expansão marítima espanhola, mostrando mais detalhadamente as datas, né? 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Ele chega basicamente na ilha Guanahani, bem aqui mais para América Central. E aí depois vai ter outras tropas, né, de navegações espanholas também em todo o território da América Central e América do Sul também. E aí a gente vai ter o seguinte, a divisão das terras, né, descobertas e a serem descobertas. Não eram só a divisão do que estava sendo descoberto, mas também que eles queriam descobrir. Eles tinham essa concepção de que eles iam descobrir muita coisa, e realmente eles descobriram muita coisa. Descobriram bem entre aspas, né, gente? E aí a gente vai ter os reinos espanhóis e portugueses na busca de formalizar essas terras, porque assim, Inglaterra e França passaram por uma guerra de 100 anos, tiveram uma centralização mais tardia, a guerra acabou em 1453, eles estavam passando por conflitos internos, e quando eles veem esse movimento de expedição marítima, eles não ficam quietos, não, né? Eles ficam bem... Eles se mobilizam, tanto que posteriormente eles vão começar também a fazer expedições marítimas, mas eles ficam já de olho, eles ficam atentos. Aí Portugal e Espanha falam, não, a gente tem que dividir logo isso para que não haja nenhuma intervenção de outros países. E aí eles começam os tratados, né? O Tratado de Toledo foi o tratado inicial, que basicamente eles fizeram uma linha horizontal entre norte e sul, o norte ficava para a Espanha, o sul para Portugal, mas não deu certo, e aí eles fazem a bula intercoétera. Essa bula foi desenvolvida pelo Papa Alexandre VI, foi um Papa espanhol, que basicamente, que eu vou representar aqui, que basicamente dividia, né, o território de forma vertical. Então, a oeste ficava para a Espanha, então todo esse território basicamente ficava para a Espanha, e a história aqui, a leste, ficava para Portugal. Portugal não ficou contente com isso, né? Visto que é um Papa espanhol, está favorecendo o reino espanhol, eles não ficaram contentes e foram para o Tratado de Tordesilhas. Mas olha que interessante, gente, o Tratado de Tordesilhas é de 1494. Eles não sabiam, teoricamente, não havia chego ainda Pedro Álvares Cabral
na América do Sul, no Brasil. Então, né, tem toda essa questão aí que embate, né, que conflitua com o descobrimento, entre aspas, da tropa de Cabral. Então, em 1494, eles fazem o Tratado de Tordesilhas. Então, eles sabiam, sim, que havia terras. Eles não sabiam da dimensão das terras que haviam, mas eles sabiam. Então, o Tratado de Tordesilhas divide aí, né, dando mais uma terrinha aqui para Portugal. Então, Portugal fica daqui para cá, né, para o leste, e a Espanha para o oeste. E aí a gente vai ter o mercantilismo como prática aí econômica que vai nortear essas relações. E não só as relações de expansão marítima, mas a relação da Idade Moderna que está acontecendo aí no território da Europa como um todo. Então, basicamente, gente, o mercantilismo foi uma prática intervencionista do Estado na economia durante os séculos XV ao século XVIII. E o mercantilismo, ele tem uns aspectos importantes. Ele tem o ideal metalista, ou seja, os reinos, as formações das monarquias, elas têm que ir em busca de metais preciosos, ouro e prata. Isso vai nortear muito bem os navegadores, né, nas expedições de colonização. Os espanhóis, quando eles chegam na América do Sul e na América Central, eles acham de cara ouro, os metais preciosos, baseados nesse ideal metalista do mercantilismo, e Portugal consegue achar um pouco depois, né? O que deixa o reino de Portugal um pouco mais entristecido. A balança comercial favorável, ou seja, o reino, o Estado monárquico tem que exportar mais do que importar. Isso é interessante, que vai gerar uma prática de protecionismo, gerando uma industrialização maior, ou seja, você tem que ter produtos manufatureiros, você tem que se industrializar internamente para que você exporte mais do que importe. E aí o protecionismo ele vai fazer com que os produtos que são importados, eles sejam taxados num valor mais alto do que os produtos do próprio Estado, os produtos que são produzidos internamente. Então, essa prática garante que os produtos importados sejam taxados com valor mais alto, protegendo aí a comercialização dos produtos internos do Estado Nacional. Isso é interessante. A colonização foi um aspecto também no mercantilismo, como principal recurso. E aí, quem vai usufruir mais da colonização inicialmente vai ser Portugal e Espanha. Então, através desse aspecto do mercantilismo, a colonização favorece, né? Esse processo de colonização favorece muito os reinos de Portugal e Espanha. E o industrialismo, não, o industrialismo ele vai se ligar mais aos países que não fizeram o processo de expansão marítima inicial. Quem são esses países, né? Quem são esses estados? Os estados monárquicos da França, da Inglaterra, porque eles não vão ter essa alternativa que tiveram Portugal e Espanha em busca dessas rotas comerciais, dessa descoberta de novas terras. Então, a alternativa que eles terão vão ser se industrializar internamente, ter uma balança comercial favorável a partir desse processo de industrialização interna. Isso vai fazer com que esses países eles tenham uma base industrial boa e que não fiquem dependentes do processo de colonização. Esse industrialismo não vai acontecer, né, inicialmente em Portugal e em Espanha. Eles vão ficar muito dependentes do processo de colonização, que vai ser favorável, vai ser muito favorável para eles, vai ter um enriquecimento muito grande, mas que depois vai causar alguns prejuízos, né, com todo esse processo de descolonização das colônias aqui da América. Então, é interessante pensar que alguns dos aspectos do mercantilismo vão se ligar a determinadas regiões. O ideal metalista vai se ligar, né, em todas, mas a questão do industrialismo, a questão dessa balança mais comercial, se ligam a regiões, né, mais voltadas a não pertencentes, a não participantes da expansão marítima, né? Inicialmente, Portugal e Espanha, por serem os pioneiros da expansão marítima, vão se ligar a práticas de colonização, esse ideal metalista. É interessante pensar nisso. Então, a gente vai ter essa prática econômica de intervenção do Estado que vai nortear significativamente essa expansão marítima que está acontecendo entre os reinos de Portugal e Espanha no continente aí africano, né? No continente asiático e na América, sobretudo. Aqui eu coloquei uma máscara funerária de ouro, um artefato da civilização Ximú, que habitou aqui no Peru, né, entre os séculos X e século XV, e que foram aí
mercantilizado pelos europeus. Lembrando assim que nas populações e civilizações que a gente viu aqui na América, o ouro tinha outra simbolização. Ele não tinha toda essa questão enriquecedora. Eles se aderiram mais a outros tipos de materiais. Eles gostavam muito de tinta, de penas. Isso fazia o outro ideário simbólico dessa civilização. E aí, quando o europeu, né, ele chega aqui e vê toda essa riqueza de metais preciosos, é claro que ele vai começar o processo de extração desses recursos para o território europeu, à custa de uma exploração de trabalho, à custa de submissão dessas civilizações e dizimação dessa população. Né? Então, é um processo muito trágico que leva aí todo um enriquecimento do povo europeu, dos colonizadores, né? E os pioneiros de tudo isso são Portugal e a Espanha. Aqui eu coloquei um resuminho, gente, que mostra essa relação dinâmica comercial entre a formação de um Estado nacional, que foi a base, né, política que consolida e que propicia a expansão marítima, a junção desse Estado nacional com as relações comerciais, com a burguesia, a aristocracia que está junto ao Estado nacional e a adoção das práticas mercantilistas, o protecionismo, o industrialismo e o colonialismo, que vai gerar a formação aí de relações comerciais de monopólios, principalmente aqui na América. Isso tudo, né, geram lucros comerciais que favorecem a burguesia, que consequentemente paga impostos ao rei, ao Estado Nacional, e o rei, por via, né, dá privilégios à aristocracia e a aristocracia dá apoio ao rei. Então essa relação dinâmica comercial que a gente vê entre as camadas, né, sociais e as práticas econômicas e de intervenção do Estado, né, na economia através do mercantilismo que vai se dar nessa idade moderna. Certo, gente? Bons estudos para vocês. Até uma próxima.